Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, caro espectador, você que está aí conectado ao nosso site, às nossas redes sociais, está no ar mais um programa Papo de Gente Grande. Eu sou o professor Fábio Machado e o tema dessa semana vai falar sobre animais e como você pode condicionar os seus animais de estimação. Principalmente se você tiver um cachorro. Já parou para pensar por que os cachorros têm, alguns têm comportamentos diferentes, agressivos, não respeitam você, as suas instruções? Talvez seja porque você ainda não conseguiu compreender o seu bicho de estimação. Mas acredite, existem técnicas eficazes para fazer o seu pet ficar muito mais comportado e viver em sociedade. Para falar sobre isso, convidamos o professor Emerson Barão, que é biólogo, professor aqui do Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano, e é mestrando em História da Ciência, além de ser apaixonado por animais. Se você quiser ouvir todas as nossas dicas e aprender essas técnicas aí para você condicionar e ensinar seu animal a se comportar melhor, então não saia daí que o nosso papo já vai começar. E o papo dessa semana fala sobre animais, o comportamento dos animais. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor Emerson Barão, que está aqui conosco já no estúdio. Professor, obrigado por sua presença aqui, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Fábio. É um prazer estar aqui, acompanhei esse projeto desde o começo. É um orgulho imenso trabalhar num lugar que tem um projeto desse e poder falar de uma coisa que eu gosto tanto. Muito bom, então vamos começar, que eu tenho certeza que as pessoas estão aí curiosas para saber como então fazer o seu animal, o seu pet se comportar, não roer o sofá, não desobedecer o seu dono. O que é muito difícil, né? A gente observa aí alguns casos extremos. Nós vamos falar especificamente em relação aos cachorros, né? O cachorro de estimação. Então, se você tem um cachorro e quer saber como que ele pode se comportar melhor, pode ser condicionado a ter melhores práticas, um melhor comportamento, vamos lá. Professor, assim, por que o cachorro... Vamos começar a falar sobre essa relação do cachorro e o ser humano, né? Por que o cachorro hoje é tão próximo do ser humano? O que aconteceu aí historicamente? A história evolutiva de cães e seres humanos é muito interessante. Os dados são meio relativos, mas estima-se mais ou menos 100 mil anos dessa relação. Então é um processo ainda que um ser humano nômade. De uma forma bem simplificada, o cão ele é um lobo, né? Hoje o nome científico dele é Canis lupus familiaris, né? Ele é um lobo. E o que acontece? Alguns grupos de lobos começavam a ficar próximos daquela tribo de macacos antropóides e se aproveitar um pouquinho daqueles restinhos, né? Quanto mais dócil esse animal tinha, ele era, ou seja, mais destemido em relação a gente ele era, mais ele ia chegando perto, e o ser humano começa a achar essa atividade também vantajosa para ele. Porque você tem um animal que tem um sentido diferente do seu, e tem uma relação também que o filhote do cão desperta no ser humano uma reação fisiológica interessante, até porque ele lembra o filhote humano. Então isso foi se dando, foi uma vantagem para os cães, porque ele tinha um certo abrigo, um animal que dominava o fogo, que dominava um pouco a caça, e para o ser humano é interessante porque ele tem um animal que tem uma audição diferente, um olfato diferente, e essa relação foi se dando desde então. Então, ao longo dos anos, a espécie ela foi evoluindo junto com o ser humano também, né? E, na verdade, os dois ganham, então. Quer dizer, é uma relação interessante. E é interessante que são poucos os animais que a gente domestica que a gente não come. A gente ou come leite ou come ovo. O cão é um animal que algumas gastronomias se alimentam de cães, mas não é o padrão
A maioria acaba tendo ele como uma companhia, como uma guarda, como um animal de trabalho, mas não necessariamente com alimentação. E aí a gente chega hoje, essa relação maravilhosa, né, apaixonante, né, ter um cãozinho ali que te faz companhia, deixa as crianças mais felizes. Então isso tudo evoluiu, na verdade, de um animal que era selvagem, um lobo. E foi evoluindo e chegou aí nessas espécie mais domesticada. E mais que consegue conviver junto com as pessoas. E que a gente também se moldou a conviver com eles. Porque é uma coevolução. Porque por mais que uma pessoa não tenha um cão ou não tenha vivido, você lê sinais de um cão. Mesmo quem não tem, consegue entender uma série de coisas. Porque o nosso processo evolutivo são quase 100 mil anos caminhando com essa espécie. Interessante. Agora, hoje em dia, são poucas pessoas que eu conheço que não gostariam de ter um bichinho de estimação. Existem, mas são poucas, né? Principalmente as crianças, unanimidade, né? As crianças querem. Aí fica sempre aquela pergunta, né? Qualquer pessoa pode ter um cão, quer dizer, eu tenho um filho e um filho ou uma filha, ele quer um cachorro de estimação, eu posso então dar um cachorro de estimação. Qualquer pessoa pode ter um bicho? Assim, se você tiver empenho, qualquer pessoa pode ter. Desde que a pessoa tenha uma dedicação para isso, o mínimo necessário, e também escolha uma raça adequada às suas características pessoais. A gente tem milhares de raças com características muito peculiares, que uma delas vai se encaixar melhor nesse seu dia a dia. Inclusive para quem mora em lugares pequenos, por exemplo? Sim, com certeza. O importante é sempre assim, às vezes a pessoa fala, eu queria muito ter um Golden Retriever, né, que a gente tem aqui. É um cachorro grande. É um cachorro grande, é um cachorro que demanda energia, então esse já é um pouco complicado num lugar pequeno. É possível até você ter num apartamento? Desde que você dedique um tempo muito grande para ele, de passear todo dia, de fazer uma atividade física com ele, que não adianta só passear com a coleira, você tem que estimular ele a correr, a nadar. Então, esse acho que é um ponto importante, é escolher. Às vezes a gente escolhe o contrário, né? A gente vê o colega que tem, ou vê no filme, é muito comum isso com filme, né? Toda vez que estreia um filme famoso com algum cão, pipoca um monte daqueles cães vendendo. E aí eu digo que não é todo mundo que pode ter um Golden Retriever, não é todo mundo que pode ter um Pitbull. Esse é um ponto importante. Se você souber escolher, pesquisar, você consegue ter um cão adequado. A pessoa pode entrar na internet e pesquisar as características e deve ter algum site ali. A internet hoje, as redes sociais como um todo é bem interessante, porque tem muitos grupos e que você pode... eu tenho interesse por esse cão. Entra num desses grupos de Facebook mesmo e faz uma pergunta. Olha, como é que é isso, como é que é aquilo? É importante também você ver a procedência do animal que você vai adquirir, se você vai doar, se você vai adotar um animal também. Isso é bem importante. Agora, falando um pouco sobre o comportamento desse cão, né, independente da espécie, eu acho que devem ter diferenças entre as raças. Muitas pessoas perdem um pouco a paciência na hora, por exemplo, um cachorro que pega um chinelo ou que rói um sofá, porque eu acho que elas acreditam que o animal ele precisa necessariamente estar dentro dos padrões sociais que nós vivemos, que não pode roer chinelo, né? Se eu não vou roer chinelo, então meu cachorro também não pode fazer isso. E acaba gerando um conflito aí entre o dono e o cachorro, em algumas histórias até um tanto triste, de agressão e tal. Por que primeiro, o cachorro ele enxerga o mundo de uma forma diferente? Por que ele tem essas atitudes, né? Quais são as diferenças principais entre a forma como o cachorro enxerga o mundo e como nós enxergamos o mundo? Então, isso é muito importante, que hoje o mercado pet, principalmente de cães, ele movimenta um dinheiro muito grande, então tem uma série de produtos e tem o que a gente chama de antropofização do cão. Ou seja, você descachorra o cachorro. E isso, às vezes, é um problema, tanto para a sua relação com o animal, quanto para o animal mesmo. Uma série de coisas que a gente faz não é adequado para ele. Então, a gente precisa entender que o cão, ele, apesar de ser hoje, para muitas famílias, um membro da família, que de fato ele é, mas
ele ainda é uma espécie diferente da sua. Isso tem que ficar bem claro. Então, por exemplo, uma coisa que é ponto-chave de você compreender a sua relação com o seu cão. Você é um animal visual. O ser humano é visual. A nossa visão é o sentido que a gente mais usa. Tanto quando a gente dorme, quando a gente sonha, que é o sonho REM, os nossos olhos mexem, que é o período que você está sonhando, porque quando você sonha, o seu olho acompanha o que você está sonhando, que é o REM, né? E aí, o cachorro, o sonho REM dele, ele mexe o nariz. Então, como é que é o mundo do cão? Primeira coisa, ele é olfativo. O olfato é o principal. É o sentido que é mais desenvolvido dele, né? Isso em todos os cães. Existem cães que têm um olfato muito mais desenvolvido, que até a polícia usa como farejador, cães que têm um olfato menos desenvolvido, mas todos eles têm um olfato muito, muito, muito desenvolvido. Pra você ter uma ideia, mais ou menos, o ser humano tem por volta de umas 10 mil glândulas olfativas. O cachorro tem mais de 200 milhões. Nossa! É outro mundo. Isso explica porque, por exemplo, às vezes você está chegando em casa e muito distante ele já sabe que você está chegando. É pelo olfato? É o olfato e a audição. Então, o carro ele associa muito, porque tem muito barulho, ele já conhece o barulho do seu carro. O olfato, se você chega a pé, ele está sentindo 1 quilômetro antes, ele já sabe o seu cheiro. 1 quilômetro antes? Ou até mais. Nossa, 1 quilômetro ele já sabe que você está chegando. Ele consegue perceber. Tanto que a gente usa os cães farejadores, tem o perdigueiro, aquele que é famoso, com as orelhas caídas, ele persegue uma trilha por dentro de rio, né? E ele vai encontrar. E uma coisa importante, não é o seu odor, o seu perfume, o seu shampoo, é uma questão mais interna. Então você pode trocar o seu shampoo, o seu perfume, você pode fazer o que você quiser. Tanto que para esses cães treinados, você pode fazer o que for, ele vai rastrear. Ou com droga, por exemplo, né? O cachorro, ele identifica a cocaína ou a maconha ou a arma, pólvora, não importa as milhares de manobras que o pessoal faz, ele consegue identificar. Então, esse é um ponto importante. É por isso que tem, por exemplo, a questão do chinelo. O cachorro pega o seu chinelo. Porque é um pedaço seu. Tem o cheiro ali. Tem o seu cheiro. Ali, não. E normalmente ele vai pegar uma peça de roupa daquela pessoa que ele é mais ligado. E aí ele vai pegar o chinelo, leva pra barraca, ou ele mastiga aquele chinelo todo. Ele não tá pensando assim do tipo, peguei o chinelo. Não, ele tá assim... Poxa, é um pedaço do meu dono que tá aqui comigo e ele vai morder, é o que o cachorro faz, você mexe. E você vê que muitos não têm essa percepção, né? Olham aquilo como um mau comportamento e vai punir o cachorro por conta disso, quando na verdade a intenção dele era totalmente oposta, né? Exatamente, e até essa parte da punição é muito interessante. Porque o cão, ele não tem essa questão que a gente tem da memória a um prazo mais longo. Então eu tô aqui na entrevista com você, eu faço alguma coisa errada aqui agora. Eu brigo com você. Mas se você deixar pra me falar depois, falar, Barão, você falou tal coisa, eu vou falar, verdade, Fábio, desculpa. O cachorro não. Ele fez alguma coisa aqui agora. Se não for no momento, não adianta você esperar a entrevista pra falar, cachorro feio, ele não vai entender. Já passou, já esqueceu. Ele nunca vai fazer essa associação. E ele vai ficar chateado e ficar mal porque ele tá levando bronca. Ele sente que ele tá levando bronca, ele percebe. Isso que eu vejo vídeos, às vezes, na internet, o cachorro levando bronca, baixa a cabeça, esconde o focinho, né? Isso é porque ele percebe mesmo. Ele percebe, mas ele não percebe a linguagem. Tá. Então, por exemplo, se você falar para um cachorro com um tom amigável, ele não vai entender se você tá dando bronca. E se você pegar e falar assim, ai, que cachorro mais bonzinho, que cachorro mais bonitinho. Ele vai, mesmo que você tá falando uma coisa boa, ele tá achando que você tá dando bronca. O cão é pela entonação. Entendi. E principalmente o gestual, mais do que a voz. O cão, ele associa primeiro o gestual. Então, o seu rosto, a sua postura corporal é que vai fazer
ele Perceber entender isso que é aí. uma bronca. E eu te cortei agora há pouco, você estava falando sobre a punição, né? Quer dizer, a punição depois, então ele não vai perceber. Não, ele não faz a menor associação. Entendi. E uma das coisas que acaba acontecendo é que a pessoa chegou em casa e o cachorro, sei lá, estragou o papel higiênico. Tá no papel. A pessoa vai dar uma bronca porque ficou... Você só estragou o momento mais feliz do dia do cachorro, que é quando o dono chega. Isso. Então ele só fica... Ele não vai fazer essa Amanhã ligação. ele vai de novo pegar o papel higiênico. Então se você tem que estar na hora lá e falar, não, aqui não. Naquele momento. Então você percebe que são percepções diferentes, sensoriais, entre nós. A gente precisa entender e respeitar esses limites e talvez ensiná-los, que a gente vai conversar no segundo bloco sobre isso, né? Ensiná-los a ter um comportamento melhor. Aí falando sobre essa questão do comportamento, por que existem, você vê que cachorros são mais agressivos, querem morder, outros são mais tranquilos, convivem muito bem. Tem a ver exclusivamente com a raça ou esses comportamentos, eles têm outros fatores envolvidos aí, né? Então, existe um pouco dos dois. As raças que a gente tem hoje, de forma geral, elas foram sendo selecionadas para atividades específicas. Então, por exemplo, um pastor, o próprio nome está dizendo, ele era um cão de pastoreio mesmo. Um pitbull, o nome bull, todos esses bulls eram cães de briga para lutar com bois. E é daí que vem o nome. Os caras catavam um cachorro para lutar com um boi. Então, são animais que foram moldados para determinadas funções. Então, é claro, um pitbull, ele é moldado mais para ser um cão de guarda, um cão mais agressivo. Mas isso não significa que o pitbull tem que necessariamente ser agressivo. Então, se você tem o seu pitbull e você cuida dele, você consegue ensinar determinados comportamentos, você socializa ele não vai ser um cão agressivo. E você tem dezenas de pitbulls extremamente mansinhos, que vai um pouquinho mais contra a natureza que ele teve. Então, isso é importante. Então, não tem cachorro agressivo. Todos eles são possíveis da gente moldar e criar mesmo. Eu gosto muito de assistir alguns documentários ou matérias nos programas de TV que vão aí os profissionais que treinam, né, os cachorros. E fala assim a questão das experiências que eles tiveram ruim. Então, quer dizer, se ele foi muito maltratado, apanhou do seu dono, e aí qualquer pessoa que ele enxergar que tenta colocar a mão dele, ele já vai associar como se ele vai ser agredido agora. Então, talvez ele seja agressivo por isso. Então, não é a questão da raça em si, mas o convivência é muito mais do que a raça. É claro que a raça, por exemplo, você dificilmente consegue fazer um Golden Retriever virar um cão de guarda. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Mas você consegue fazer um Pitbull virar um cão de companhia. E essa parte que você comentou agora, né, de experiências anteriores, é muito marcante para o cão. Porque você pensa, você é um animal que é menor do que aquele cara que está agredindo, porque mesmo um cão grande é um cão pequeno perante um ser humano. O ser humano é um animal grande. E ele tem duas opções. Ou ele foge ou ele ataca. Muitos acabam acuados, mas você imagina o que um cão pode sofrer por aí, a escapatória dele foi essa. E é muito difícil você pegar um cão assim, reverter. É um processo muito demorado. Muito gratificante, né? Mas é muito gratificante. E quando consegue, né? É bem gratificante. Que triste. E assim, eu acho legal ter pessoas, né, que trabalham. Tem ONGs hoje que buscam isso. Agora, ainda falando sobre a questão do comportamento, para a gente poder já depois passar para o próximo bloco e falar sobre as dicas do treinamento, há comportamentos até curiosos, assim, que a gente vê. Eu vou dar um exemplo, assim, que eu vi, assim, pessoalmente, né? De cachorro que pega coisas, por exemplo, em terra. Um objeto da casa, vai lá, cava buraco e enterra. Você conhece outros comportamentos curiosos, assim, que os cães fazem? E por que eles fazem isso? O que é que os motiva a ter esses comportamentos que fogem um pouco do padrão, né? Os cães a gente tem, como eu falei, eles são outras espécies, né? O enterrar é o instintivo mesmo nosso. O animal está preservando o alimento. Então ele vem de uma linhagem evolutiva
que o alimento é escasso, assim como pra gente. O que você faz quando sobra o alimento? Você guarda. O cão tem isso. Então ele ganhou aquele ossinho, eu vou enterrar. E às vezes ele não enterra, quem mora em apartamento, por exemplo, não tem terra, ele enterra no sofá. Ele vai lá, coloca no meio das 2 almofadas e ele está enterrando. Isso é um comportamento que vem normalmente desse resquício evolutivo. Um interessante que tem, por exemplo, gravidez psicológica. Tem muitas cadelas, elas entram no cio e após o cio ela começa a ter os sintomas de gravidez. Inclusive com lactação, um sintoma de gravidez mesmo. Mas sem ter tido nenhuma relação. É totalmente psicológico. E isso também é um processo evolutivo. Porque os cães, nas matilhas deles, normalmente, só uma fêmea reproduz, que é a fêmea líder. Então, isso acontece com os lobos. Você tem o lobo líder, o macho, e a fêmea líder. E o que acontece? As outras fêmeas, elas não reproduzem, se elas não são líderes. Mas uma fêmea que entra em gravidez psicológica e passa a produzir leite, ela consegue cuidar da ninhada da fêmea líder, liberando essa fêmea líder para fazer outras atividades, como caçar, como proteger o território. Nossa, interessante, hein? É um processo ainda evolutivo, relativamente natural deles. Então, quer dizer, é uma forma até a evolução da espécie para sobreviver, né? Para manter para manter a espécie. Sim, viva. E muito desses comportamentos é muito essa questão social. Como são animais evolutivamente sociáveis, eles têm essa questão que para o ser humano já não é tão comum, né? Assim, um vai cuidar do filho do outro, isso não é tão... Nos cães que tem esse padrão é bem comum. Existe até intercâmbio nesse caso, outras espécies, né? Tem casos que eu vi na TV, eu não lembro agora com exatidão, mas do cachorro que é o gato e o cachorro, né? Sim, às vezes a cadela, principalmente quando está nesse período pós-cio, ela acabou conhecendo um filhotinho de outra espécie, de um gato. Já vi até com aves, pintinho. Olha. E ela tem esse instinto maternal. Que é esse resquício de cuidar do filhote da fêmea líder. Que interessante. Legal. Tem mais algum outro comportamento ou a gente deixa para o segundo bloco para falar mais sobre isso? Você que decide. Pode ser para o próximo bloco? Então, você que está aí nos assistindo, não saia daí. Vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente fala sobre as dicas para você condicionar, ensinar o seu animal e para que ele possa ter um comportamento melhor e viver aí, né, em sociedade, com sua família, com os amigos, sair para passear. Se você estiver curioso, então não saia daí. A gente volta já já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o hemocentro mais próximo. De gota em gota, São Paulo economiza. A gente fechou as torneiras. Passou a tomar banhos mais rápidos. Deixou de lavar a calçada. Deixou de lavar o carro. Mudou antigos hábitos do dia a dia. Tudo para ajudar São Paulo a sair da crise hídrica. As chuvas voltaram e de gota em gota São Paulo economizou. Mas não é hora de parar. Continue fazendo a sua parte. Tudo que conquistamos juntos não pode ir por água abaixo. Lixo a gente tem que jogar, é na lixeira. Se liga nessa conscientização.
Este é o Pedro Pedestre. Todos os dias ele se desloca pela cidade a pé. Cidadão cuidadoso, respeita seu espaço e o dos outros. Pedro anda sempre pela calçada. Quando não tem, anda próximo ao meio-fio. Em um cruzamento com o semáforo, ele aguarda o sinal fechar para os veículos, espera eles pararem e atravessa sempre na faixa. Já no cruzamento sem semáforo, Pedro para na calçada e sinaliza a intenção de atravessar. Aguarda os veículos pararem, cruza e agradece. E assim, Pedro Pedestre leva sua vida com segurança, mostrando para os condutores que respeitar este gesto é garantir a vida no trânsito. Pedestre, gesto feito que merece respeito. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Olá, estamos de volta com o programa Papo de Gente Grande, que nessa semana fala sobre animais. Como condicionar e ensinar o seu animal de estimação para que ele possa ter um comportamento bem melhor aí na sua casa, em sociedade. Para falar sobre o assunto, estamos aqui no estúdio com o professor Emerson Barão, que é biólogo, professor aqui do Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano. Faz mestrado em História da Ciência e é um apaixonado por animais. E agora, nesse bloco, professor, vamos falar sobre como condicionar os animais. Eu acho que essa é a dúvida da maioria das pessoas. Eu tenho um animalzinho lá, um cachorro, não me obedece, rói o chinelo, destrói toda a minha casa, e eu não sei mais o que eu faço com isso aí, né? Quais os caminhos que essa pessoa tem para ensinar esse animal a ter um melhor comportamento? Nós temos basicamente duas formas. Uma é se você puder contratar um profissional, uma pessoa que trabalha com isso, e aí ele vai adestrar o seu animal, se for um dos objetivos o adestramento, ou até preparar o animal para algumas atividades específicas. Então, por exemplo, você quer um cão de guarda, então tem treinamentos para um cão de guarda. Você quer um cão de companhia, por exemplo, para uma pessoa idosa que mora sozinho, e um cão de companhia que auxilia em algumas atividades. Então, a pegar alguma coisa, tem esses tipos, além do adestramento mais comum que a gente conhece. Agora, quem não tem dinheiro, por exemplo, para pagar um profissional desse, eu não sei se é barato, é caro, normalmente é caro. Isso que eu ia falar. O profissional é sempre bom você procurar bem, porque existem várias formas de adestrar, e algumas delas eu particularmente não concordo. Então, tem algumas... Então, eu já vi alguns caminhos no parque, por exemplo, para sentar, você dá uma puxada na guia. Isso não me agrada. Então, é bom também você ver o perfil do profissional. Aqui tem pessoas que usam reforço negativo por meio da dor, né? Isso. Ainda existem alguns profissionais assim. E o reforço negativo existe, ele faz parte, mas não precisa usar a dor física, a força física ali para conseguir. Eu particularmente não sou favorável a isso. Entendi. Aí se essa pessoa que tem lá o cachorro não tiver esse dinheiro, ela teria condições de fazer sozinha em casa? Olha, eu particularmente consegui. Meus alunos estão me ouvindo aí, a Bit, sabe dela? A Bit quem é? A Bit é sua... É a minha Golden Retriever. Não é essa que está aí, não. Não né? é essa. Essa é a prima dela. Essa parece muito com a mãe dela. A Bit já está um pouquinho mais velhinha que essa da foto, mas é o meu amor, é o Bebê Bit. Bebê Bit. Ela já vai com o nome e sobrenome. E eu acabei adestrando em casa. É claro que assim, se você vai adestrar na sua casa, dificilmente você vai conseguir ter aquele padrão, como eu disse, um cão de companhia que vai obedecer a todos os comandos, ou, claro, um cão guia, um cão de guarda. Isso é mais difícil. Agora, alguns comandos básicos que ajudam você no dia a dia e que é muito legal para um animal também, porque é uma forma de você brincar com ele. Isso eu particularmente consegui, e eu acho que qualquer pessoa e qualquer cão também consegue. Agora, professor Barão, é o seguinte, você falou no primeiro bloco que os animais eles não compreendem o português, o inglês, enfim, exatamente, o idioma. Eles não vão entender os verbos, etc. Mas a gente percebe que nesse processo de adestramento e quando você vai dar um comando,
não todos, mas alguns comandos você usa a língua portuguesa ou a língua inglesa para... Então, como que eles entendem, então? Como é que funciona? O processo é interessante. Existem formas de adestrar, né? Como eu falei. Aqui eu usei com a Bit, que eu acho interessante. Eu até posso dar a dica de livro. Claro, Chama Adestramento Natural. É Thomas Springle. Eu acho ele é brasileiro, mas um sobrenome meio estranho. Ele tem vídeos no YouTube, videoaulas, é bem interessante. E então, esse método natural, você tenta aproveitar alguns comandos, não comandos, perdão, comportamentos do cão ao seu favor, no adestramento. E aí que é interessante, a maioria dos comandos não são vocais, eles são gestuais. Junto com o gesto, você faz o vocal. Depois de um tempo, o animal passa a associar o vocal, mas isso demora bastante. O animal continua sempre no comando visual. E alguns deles são mais ou menos universais. Então, se você lembrar de qualquer cachorro que senta, normalmente o dono faz aqui, senta, esse movimento aqui com a mão. Entendi, mas desculpa, eu lhe cortei. Pode terminar o raciocínio? Aí, se você falar qualquer coisa, independente do que for, falar cachorro, e eu fizer esse movimento, ela vai sentar. Ah, entendi. Então ele não vai associar a voz, mas sim um movimento ali. Depois de um tempo, claro, com uns anos o cachorro associa, ele não precisa mais do comando manual. Mas assim, acho que a pergunta das pessoas, como que ele associa? Essa que é a questão. Como então, é que ele vai saber? Que vem a dicasinha, por exemplo, do senta. Por que é esse movimento aqui? Acho que a câmera consegue pegar aqui. Você pega um petisquinho, põe na sua mão. E o cachorro em pé, você vai passando por cima do focinho dele, e ele sabe que tem alguma coisa na mão, você já mostrou para ele. E você vai passando por cima da cabeça do... Vou pegar aqui com o microfone. Aqui está a cabeça do cão, eu vou passar por cima da cabeça dele. A tendência do cachorro é que ele vai continuar farejando e acompanhar a sua mão. Quando ele faz isso, o que ele faz? Ele senta. Entendi. Aí você abre a mão e dá o petisco. E aí você repete isso. E você vai repetindo. Até ele se acostumar com... olha que legal. Então, quando o cachorro vê esse movimento, eu tô com o meu petisco aqui, o movimento, eu tô aproveitando uma coisa natural dele. Mas e depois, no futuro, quando ele perceber que eu tô fazendo o gesto e não tiver petisco, ele não vai ter... não tá tendo petisco aí. Não, né? Não acredito mais nisso aí, não. Não, ele tá mentindo. Eles mantêm o condicionamento, até porque o alimento, para a maioria dos cães, é a vida deles, né? O cão, não só para os cães, né? A gente também gosta de comer bastante, claro. Mas o cão um pouco mais. Mas ele tem outras formas que o agradam. Então, por exemplo, ele sabe quando ele te agradou. Então, às vezes, a recompensa para o cão é o fato, a Bit senta, ela senta, cachorro... faz um carinho. Isso, para ela também, ela acaba mantendo. E cães de trabalho, por exemplo, eles já estão muito acostumados com isso porque ele entende aquilo como uma função dele. Mas mesmo assim, quando a gente vê programa de auditório, que o cara vai com um cão, um gato, o que for, você vê que ele dá o tempo inteiro coisinha pro cachorro comer. Sim. Porque ali é um momento que ele não quer nem esperar falhar. Não pode. E quanto mais, sempre que tiver petisco, a probabilidade de dar certo é maior. Acho que sim. O estômago acho que acaba mandando bastante. Agora, você deu um exemplo do cachorro sentar. Aí deve ser a mesma lógica para os outros movimentos, de deitar, sim, rolar, tal. Mas e quando eu quero moldar outros tipos de comportamentos? Por exemplo... eu não quero mais que ele morda as pessoas, ou eu não quero mais que ele danifique os móveis da casa, né? Como é que funciona? Sim, aí essa parte, ela é mais do que o adestramento, ela é mais no comportamento do dia a dia do animal. Então, isso realmente demanda, como uma criança, né? Você tem que estar ali com ela, ver a hora que ela está mordendo e dar uma bronca. Essa bronca não precisa, e na opinião minha, não pode ser física, não precisa levar uma agressão animal, porque o vocal já é importante. Então, você fala um não firme, certo? E retira fisicamente o animal daquilo ali. Sem nenhuma violência, você fala um não firme. Uma coisa que é importante é não usar o nome dele para repreender. Que a gente faz muito isso. A gente fala, ô barão, ou ô barão. A gente entende... o tom, ele não. O nome dele é uma coisa interessante para ele. Quando ele passa a ser usado para dar uma bronca,
que é o que a gente faz na língua portuguesa Sim, e todo, sim. para ele isso não é bom. Então, uma palavra para ele importante é o não. Um não firme, seco, não é um grito histérico, é um não. Então ele tem que associar a palavra, por exemplo, a palavra não como algo, eu fiz besteira, não era para eu ter feito isso. Principalmente eu estou prestes a fazer besteira. Estou prestes Esse é um ponto mais importante, eu ainda não fiz. É. Se eu falo o nome dele, ele vai associar como o nome dele como eu estou prestes a fazer besteira, e quando eu chamar o nome, mesmo ele não estando fazendo bobagem, ele vai sentir aquilo acaba ali. dando um conflito nele, porque o nome para ele é uma coisa boa. Sim. Então, de repente você fala o nome dele porque ele tá indo pegar a caneca. Ele não... Esse conflito na cabeça do cão. Entendi. Então, o importante é assim, ele tá indo, não. Então, ele já... Opa. Isso demora um pouquinho, mas se você fala, não pode. Quando você diz demora, qual é o tempo mais ou menos para ele ter? Olha, deve ter isso depende difícil, do... né? Tem raças que são mais fáceis de adestrar e tem a característica pessoal de cada cão. Os cães mais fáceis de adestrar são os famosos Border Collie, o Golden, o Labrador, o Pastor Alemão e Vira-Lata. Vira-Lata tende a ser muito mais tranquilo de adestrar. Tem cães que são mais dificeizinhos, principalmente os menores. Cães menores têm uma personalidade muito forte. Eles, né, é aquela coisinha... Então, mas isso então vai depender tanto da raça quanto do comportamento do animal. E aí, assim, por exemplo, a Beach, quando eu ensinei pra ela o fica, eu precisei falar, mas fica, e ela aprendeu. Foi rápido. Automático, eu não sei. A minha outra cadela, já demorei muito mais tempo. Tudo bem, eu era mais novo, não tinha tanta experiência, mas foram alguns meses de E luta. você conversou com alguns profissionais, procurou na internet, no Google, como foi o processo para você entender? Acho que são várias fontes, né? Mas Sim. quais as principais ali para você entender? Eu comecei a tentar adestrar com a minha cadela, a Ruby. Ela já tem 11 anos. Então, há 11 anos atrás, a internet era um pouquinho diferente do que a gente conhece hoje. Tanto que a Ruby eu não consegui grandes avanços. A Beach tem 6 anos. Então, a internet já era uma coisa muito mais acessível. Foi basicamente pela internet. E aí na internet eu conheci alguns livros, esse é um livro que eu usei em português. E videoaulas também, o YouTube estava começando, mas já tinha algumas videoaulas. E foi ali que eu fui pegando. E depois de um tempo você vai pegando gosto, você começa a querer ensinar um truque diferente, buscar alguma coisa diferente. E existem instrumentos que você pode utilizar, além do exemplo que você deu da voz, da entonação? Você pode ter algum instrumento? Eu já vi casos de um chocalho, alguma coisa assim para fazer o barulho, assim. Isso existe. Tem inclusive um reforço positivo, que é um clique, que o cara aperta, faz um clique, toda vez que o cachorro acerta. Então ele associa esse clique com um petisco. E depois ele usa só o clique. Isso para positivo. Só para o pessoal, desculpa, entender o que você falou, reforço negativo, nós falamos agora há pouco, e agora reforço positivo. Só para o pessoal entender qual a diferença entre os dois, né? O negativo é aquilo, errou, você dá uma bronca. Então, sem falar o nome dele. Isso. O positivo ele acertou, você recompensa ele com alguma coisa que ele gosta. Que pode ser um petisco. Petisquinho, o carinho, um brinquedo. Às vezes tem cães que amam um brinquedo, uma brincadeira. São basicamente esses os formatos. Eu particularmente gosto muito mais de ir pelo reforço positivo do que no negativo. O negativo é mais naquele momento que o cão está... E existem alguns instrumentos, principalmente quando o cão é um pouco mais velho. E aí é um pouco mais difícil. Imagina, você está tentando fazer um cão de 40, 50 quilos não morder tal coisa. Ele é um animal grande. E aí tem, por exemplo, isso de um susto, mais do que sua voz, algum barulho, ou até uma espirradinha com água. Espirradinha com água. Isso. Tá. Eu nunca usei, mas já vi algumas vezes também na TV. O cara tem uns guichozinhos e o cachorro... Associa que aquilo foi ruim, né? Associa, e dá um desconforto para ele também, né? Porque o focinho do cão é muito sensível. Então qualquer coisa que cai ali, ele para um pouquinho o momento. Mas não chega a causar dores? Não, um desconforto. Isso, o Alexandre Rossi, que é o Dr. Pet, ele acaba usando essa técnica. E é uma técnica bem estabelecida. Então, na prática, seguindo essa questão do reforço positivo e negativo, essa lógica vai seguir para todos os outros comportamentos do cão. Inclusive alguns comportamentos que são... Porque às vezes você não quer necessariamente adestrar
Pra ficar fazendo senta, rola, é legal fazer isso, mas isso é interessante para o cachorro aprender a te obedecer. Para outros momentos, como por exemplo, não sair do portão. Então a Bit fica solta no quintal, é importante que a gente entre e saia com o carro, e ela não saia. Por nada. E como que faz isso, por curiosidade, assim? Com a Bit foi o seguinte, o procedimento, você pega o portão, abre um pouquinho e fica na frente do portão e fala, não. E ela vai tentar, não. E aí você abre um pouquinho mais, não. Até uma hora que você fica com o portão inteiro aberto e fica ali tentando fazer não, até que ela entende que por aqui eu não posso passar. E chega um ponto que você não precisa mais falar o não, que ela já vai entender. Ela já entende automático. Que aquilo não pode, né? Já... Tanto que com a Bit tem uma coisa interessante, que o portão de carro, ela não passa de jeito nenhum. O portão de pedestre, ela volta e meia até dar uma escapulida, porque ela associa aquele grandão, não pode, porque eu ensinei no do carro, que era o mais importante. Porque o pequeno ela sai para passear. O pequeno ela sai, e eu não, na época eu não me preocupei tanto com o pequeno, porque o pequeno alguém vai passar, abrir e fechar. O grande fica aberto um tempo, até o carro entrar, até o carro sair, volta e meia, alguém esquece aberto. Então na cabeça dela, ela tem esse grande que ela não pode, e ela não pode passar, e ela não passa. Pode ter o que for do outro lado. Mesmo alguém chamando, ela não passa. E olha que interessante, né? Quer dizer, realmente faz muito sentido essa questão do reforço, né? Quer dizer, o grande ela não passa porque ela recebeu lá, olha, não pode. Mas o pequeno, às vezes, você sai com ela para passear, ela passa lá pelo pequeno. O pequeno já não é uma barreira tão intransponível. Não é uma barreira, olha, que legal. Você tem outros exemplos para ajudar as pessoas, assim, a trazer um comportamento melhor pro animal? Por exemplo, quem tem criança em casa, tem alguma dica assim sobre como que a gente pode educar também as crianças para lidar com os animais, né? Isso é importante. Com criança é sempre bom as duas coisas. Você tem que acostumar o seu cão com a criança e a criança com o cão também. Porque criança, principalmente quando novinha, ela às vezes quer morder, às vezes quer puxar. E o cão, ele também quer se defender, né? Ninguém quer apanhar. Sim. Então, existem raças mais adequadas que são naturalmente mais tranquilas para a criança. O ideal é sempre você estar bem próximo, acompanhar esse procedimento e fazer uma mediação mútua. A criança, se ela for puxar, você fala, não, também não pode, é animal, ele sente. E o cão, naturalmente, os cães, eles entendem a fragilidade. Eles tendem a não ser tão estabanados como uma criança. Mas é bom você também estar ali perto. Às vezes o cão vem todo feliz pulando, e uma coisa é pular num adulto, uma coisa é pular numa criança. Mas ele tem a sensibilidade um pouco maior até, e tanto com idosos. Mas o importante é você estar ali naquele momento e dar a bronca na hora certa e elogiar também na hora certa. E a hora que o cão vê que a criança também é que nem ele, que não para nunca, que ele vai arrumar um amigo que vão brincar 12 horas sem parar. Sim. Aí pronto. Aí eles fecham. Você falou desses petisquinhos, compra no pet shop. São petisquinhos próprios? Como é? Então, na verdade você pode usar alguma coisa que o cão goste. Não precisa ser aqueles petiscos comprados. Na verdade, alguns deles tem muito sódio, eles são muito calóricos. Não precisa. Você dá alguma coisa que o cão goste. Por exemplo, a Bit adora fruta. Com ela funciona muito bem uva. Entendi. O pessoal usa muito macarrão cozido, sem molho, sem nada, só um pedacinho. Às vezes você pode picar alguma coisinha que ela gosta, pedacinhos bem... O petisquinho é só um petisquinho mesmo. É para alimentar ela, né? Encher, assim, uma fatiazinha de presunto dá para eu treinar ela umas 70 vezes. Eu corto, é bem petisquinho mesmo. No final de tudo, eu até dou uma coisa maior para ela comer. O ideal é você tentar dar alguma coisa um pouco mais saudável pro cão, porque cão também tem a questão de obesidade, tem questão de... cães que tem alergia. Não pode dar chocolate. Não pode dar chocolate. Chocolate é tóxico. Interessante. Então, nem sempre tudo que ele gosta, né? Você tem que... Na verdade, se ele nunca provou chocolate, então ele não vai gostar, né? Só nunca ter dado. Porque o cão gosta do doce. Ele percebe que ele é doce e gorduroso. mesmo sem nunca ter Mesmo sem nunca ter provado, o cachorro fica normalmente ensandecido perto do chocolate. Melhor deixar longe nesse caso aí. Sim, o chocolate tem teobromina, que é extremamente tóxico pro cão.
Ok. Por fim, se você quiser dar uma dica ali na câmera 2 para os nossos espectadores que tem cachorrinho aí, que estão tendo essas dificuldades de comportamento, pode dar uns conselhos para eles aí. Bom, o primeiro conselho que eu te dou é, se você ama o seu cão, você já está com 70% concluído. E tem alguns mitos que é importante desprezar. Que assim, cão velho não aprende. Aprende, você pode adestrar um cão velho e educar ele. Tem que esperar 3 meses, 6 meses para começar o adestramento. Não. Você recebeu o seu cão, você já pode começar desde bem bebezinho. E uma outra parte importante, qualquer um pode ter um comportamento, uma convivência pacífica com esse animal, desde que você entenda ele e faça com que ele te entenda. Isso eu acho que é o primordial. Ok. Então, professor Emerson Barão, muito obrigado por sua presença, por suas dicas, trazer suas experiências aqui. Tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas que aí estão buscando. Se alguém precisar de alguma informação, puder ajudar. Se quiser deixar seus contatos aí para os ouvintes. Se alguém precisar, é Emerson Barão no Facebook. E o meu e-mail, pode mandar até no institucional, é barão@ifsp.edu.br. Isso aí, muito obrigado então a você e também muito obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais uma edição do programa Papo de Gente Grande. Não esqueça, a reprise desse programa você pode ouvir tanto no aplicativo Android ou também lá do iOS, no iPhone, todas as terças, quintas, sábados e domingos às 21 horas, tá? Todas as semanas você tem, todos esses dias você tem reprise desse programa, do último programa que você teve agora aqui na segunda-feira. E semana que vem, segunda-feira, 1h30 da tarde, mais uma edição de Papo de Gente Grande. A você, fique em paz, uma boa semana para todos e até a próxima. Tchau, tchau.